Boa tarde a todos, agradeço a comissão organizadora, peço desculpas em nome do professor Rui Maciel, ele gostaria muito de estar aqui com vocês, mas infelizmente não foi possível, e eu vou trazer um pouco a nossa experiência lá da Unifesp. A gente trabalha com câncer medular já há alguns anos. Quando nós passamos de 1000 sequenciamentos, eu parei de contar. Eu vou dizer para vocês que antigamente eu contava. Eu acho que a gente já passou dos 2000, mas enfim. Então eu vou falar um pouco da genética e da parte de mecanismos moleculares relacionados ao câncer medular de tireoide. Vou dar um enfoque um pouco mais clínico para vocês. Deixa eu ver se eu consigo me virar aqui com esse negócio. Bom, eu não tenho conflito de interesses. E a neoplasia endócrina múltipla, ela foi descrita no início do século XX. Então, como síndrome, a gente já conhece ela há algum tempo, né? O padrão de hereditariedade das diversas síndromes que compõem as neoplasias endócrinas múltiplas foi percebido melhor na metade do século XX, e a caracterização do câncer medular como um câncer de tireoide que era diferente daquele câncer diferenciado que já se sabia na época, foi feita em 1959. Então, nós falamos, na verdade, de uma doença que não é tão antiga assim. Todo mundo já sabe, né, das neoplasias do tipo 2A e 2B, que são as formas familiares em que você pode ter o câncer medular. Na neoplasia do tipo 2A, você espera 100% de câncer medular, naqueles que são portadores de mutação, e na neoplasia do tipo 2B também. Então, é uma situação em que a genética é absolutamente perfeita em predizer o que você vai ter de desfechos e os tipos de alterações que nós teremos. A feocromocitoma, tanto na neoplasia do tipo 2A quanto da 2B, ocorre em mais ou menos 50% dos casos, e hiperparatiroidismo é raro, tanto na 2A quanto na 2B, sendo mais frequente na 2A, a nossa estatística lá é de 18% de hiperparatiroidismo dentro dessas síndromes. Esse aqui não é para vocês ficarem preocupados com todos esses dados, isso aqui é um dado antigo, na verdade, do nosso ambulatório, um levantamento antigo, mas é só para mostrar para vocês o quanto que essa parte genética tem contribuído dentro da rotina. Nós fazemos isso toda semana, eu leio o sequenciamento toda semana, eu atendo paciente com câncer medular e com neoplasia endócrina múltipla toda semana. E dentro dessa casuística do nosso ambulatório, 19%, vocês vejam que o diagnóstico, o reconhecimento do câncer veio através do teste genético em quase 20% dos casos, o que se aproxima muito do que a citologia contribui com esses diagnósticos. Então, o teste genético realmente ele tem sido uma ferramenta muito útil. Como é que era antes do screening genético estar disponível para você localizar essas mutações? Você podia só avaliar os familiares de primeiro grau. Era impraticável você avaliar mais do que isso. Você precisava fazer uma reavaliação periódica, porque você não conseguia separar quem tinha risco e quem não tinha risco. Você pegava todos e acompanhava todos. Muitas vezes, esses pacientes eles ficavam chateados depois de alguns anos seguindo, e eles simplesmente perdiam o segmento, e quando voltavam já com doença avançada. E o custo disso era muito caro. Os hospitais, eles não gostavam muito dessa história do médico ficar acompanhando o paciente saudável que não tinha doença nenhuma para ver se ia surgir alguma coisa. E claro que veio uma revolução, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o painel todo, várias neoplasias endócrinas múltiplas, mas essa revolução para a gente que interessa nessa aula foi com o gene RET, né? Isso surgiu em 92, 93, 94, quando começaram a ter as publicações que associavam o gene RET com a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A e a do tipo 2B. Esse é um gene de 21 exons, tá? Ele tem pontos onde você tem maior prevalência das mutações, o que ajuda muito. As mutações normalmente são pontuais, o que também ajuda muito. É muito mais difícil trabalhar com neoplasia do tipo 1, né, para fazer o sequenciamento. Vejam, todos os pacientes que vêm e que vocês vão indicar a avaliação genética e vão fazer esse estudo do mecanismo genético que está levando ao câncer, precisam de aconselhamento genético. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Esse aconselhamento ele tem que ser feito antes e após o teste, tá? Quando você recebe esse paciente, ele não tem noção em que mundo ele está caindo, e depois que ele recebe a bomba da notícia, seja ela positiva ou não, ele precisa absorver isso e entender o que isso reflete na vida dele. Entendam, não é um exame de sangue comum. O teste genético, ele é imutável, não é uma glicemia que você controla a dieta e você vai melhorar e fica tudo bem. Não, não. Você está dando um diagnóstico para sempre, tá? Ele tem
uma capacidade de predição. Então, você vai dar um diagnóstico, você vai ter um câncer, entende? E o paciente entende isso, e ele sente esse peso. E o pior, esse peso é compartilhado com os familiares, porque a partir do momento que você determinou que aquele indivíduo tem a mutação e ele tem esse risco, os descendentes dele, tendo em vista que é uma mutação autossômica dominante, tem 50% de risco de ter carreado essa mutação. Então, por essas 3 grandes questões, a gente tem que respeitar, aconselhar e ter tato na hora de orientar o paciente em relação à questão do teste e da realização do teste. Mas tem os benefícios, óbvio. Eu acho que vocês têm que ressaltar os benefícios para que o paciente entenda por que você também está indicando. Ele vai te trazer uma informação mais acurada do que pode acontecer. Existem algumas alterações, eu vou mostrar para vocês, em que vocês podem simplesmente talvez seguir um pouco mais o paciente. Existe uma certa maleabilidade dentro. Na verdade, quem vai falar dos consensos é a professora que vem após a minha palestra, mas eu vou dar pelo menos um overview, quem sabe ajude um pouco a fala dela. Você vai poder ter um manuseio mais específico. Existem dogmas que foram criados em que você faz um tratamento que é idade específico. Eu vou falar isso para vocês. E você tem a possibilidade de prevenir nos familiares. Então, não é que você está jogando um peso em cima dos familiares. Não, você tem a possibilidade de fazer uma prevenção. Então, isso tem que ser dividido com os pacientes. Todo mundo pensa em 1, 2, 3 casos que viu no consultório, né? Essa família aqui é uma delas, é uma das famílias que nós temos. Não vou dizer que eu conheci todos, mas eu conheci a grande maioria deles e eu fiz o aconselhamento da grande maioria deles. Então, veja, dá muito trabalho seguir essas famílias, orientar essas famílias, ter paciência com essas famílias e mostrar para elas o que eu estou mostrando hoje aqui para vocês. Quais são os mecanismos genéticos? Existem mecanismos que geram câncer medular e que esses mecanismos foram descobertos e eles estão do nosso lado, a nosso favor, para fazer diagnóstico, fazer um tratamento mais rebuscado. Então, está claro para todo mundo que você tem que ir atrás do gene RET, que você tem que sequenciar esse gene e ver se ele tem mutações ou não, né? É claro, quando as mutações são negativas, você está tratando de um paciente que é esporádico, em que ele não tem mutação no sangue ou na mucosa oral, ele não tem mutação nas outras células. Veja, ele pode ter mutação no tecido tiroidiano, tá? Então, no nódulo, no câncer medular, ele pode ter mutação. Eu vou falar da mutação que a gente chama de somática daqui a pouco. Então, pode existir mutação somática, mas ele não tem uma mutação germinativa, hereditária, que vai estar presente em todas as células. Aqueles casos em que a mutação no gene RET for positiva, claramente você vai ter a questão da hereditariedade, você vai ter que fazer o aconselhamento adequado. Nem tudo é benefício, tá? É claro que, do mesmo jeito que você separa os positivos e os negativos, a gente tem os polimorfismos, que são presentes na população de uma forma geral e que às vezes geram dúvida. E existem algumas situações em que nós classificamos esses polimorfismos como variantes de significado indeterminado. E que, infelizmente, você vai ter que seguir a família para ver como ela se comporta. A gente tem uma variante de significado indeterminado recente no nosso ambulatório, que nós estamos seguindo já há uns 5, 6 anos, e que uma das meninas mais jovens apareceu com câncer medular, nós percebemos bem precoce, foi para uma cirurgia profilática, está ótima, maravilhosa, mas nós seguimos. Se você não seguir, não vai conseguir descobrir qual dessas realmente é negativa e qual dessas é positiva. O teste é fácil, você pode sequenciar a partir do sangue ou um suave de mucosa oral, você faz através da leitura com aparelho automatizado por Sanger, você gera um eletroferograma, a mutação é pontual, você vai ter 2 picos, e o professor Tucker coloca muito bem nessa publicação que, em teoria, você não precisaria repetir. Tem que tomar cuidado que 70% dos erros diagnósticos nesses testes são pré-analíticos. É troca de tubo, é troca de identificação. Então, quando a gente acha que tem alguma coisa esquisita, a gente repete, não é inadequado você também falar, olha, eu gostaria de repetir antes de tomar uma conduta mais para frente. Então, vocês têm o gene, esse gene, a partir do ponto em que ele tem lá as mutações, sejam no exon 8, no exon 10, no exon 11, 13, 14, 15, 16, essas modificações do gene vão gerar uma proteína diferente, e essa proteína diferente vai levar à divisão da célula de uma forma diferente, vai levar à ocorrência do câncer, não só o câncer medular, né? A gente tem que lembrar que, a partir do momento que você tem a mutação, você tem o risco também de ter outras formas de neoplasias benignas, ok? Mas você pode ter o felmocromostoma, você pode ter o hiperpara, você pode ter o acometimento do dorso com o líquen amiloidótico cutâneo, nos casos dos MEN2A, especialmente aqueles com mutação no 634, e você pode ter Hirschsprung, a doença de Hirschsprung, que é a ganglionose congênita com o megacolon congênito.
Então, essas coisas todas têm que estar na cabeça do endocrinologista, que aqui não é só uma genética para o câncer, mas é uma genética para várias outras alterações que vão além do câncer. Feocromocitoma, na maioria das vezes, mata as famílias muito antes do câncer, é muito mais grave, dá muito mais trabalho para a equipe nossa lá e a equipe cirúrgica, às vezes, porque você tem um feocromocitoma, você precisa tratar ele antes de ir tratar o câncer de tireoide. Eu não quero que vocês se preocupem nem com a neoplasia do tipo 1, nem com a neoplasia do tipo 4, por favor. O foco da aula é só falar da neoplasia do tipo 2A e 2B, tá? E é aqueles dogmas que eu falei para vocês. A partir do momento que você tem um sequenciamento genético, que você tem um estudo desse gene, você passa a ter uma doença relacionada à idade. Então, você sabe que se é um 634, se é uma mutação de alto risco, até os 5 anos você deveria operar. Se é de altíssimo risco, se ela tem a mutação no exon 16, né, você deveria operar até 1 ano de vida. Isso vai ser falado provavelmente depois, eu não vou me ater a essas questões. Existe uma correlação genótipo-fenótipo que ajuda a determinar essas condutas, e existe uma agressividade que é códon específica e que também ajuda a determinar essas condutas para o consenso. Aqui só um exemplo para vocês de como isso revolucionou a clínica, né? A própria semiologia. A gente examina um paciente desse no ambulatório e vê uma lesão como essa, que é um leak amiloidóide cutâneo, e fala, liga lá para o laboratório e fala, olha, pode olhar que é 634. A técnica nossa do laboratório fica louca, né? Como que esses caras sabem a mutação sem que a gente tenha feito o exame genético antes? E a gente está conseguindo enxergar por conta do fenótipo, tá? O hábitus marfanoide é mais tardio, aparece com mais idade, mas os neuromas mucosos são muito precoces, então essas alterações chamam a atenção para a neoplasia do tipo 2B e para mutações habitualmente no exon 16, mutações M918T. Tá? Então, quais seriam as indicações de vocês irem caminhando em direção a essa questão do teste genético, né? Uma história pessoal de hiperplasia de célula C, de medular ou de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Ganglioneuromatose intestinal ou aspectos compatíveis com neoplasia do tipo 2B com hábitos marfanoide. Uma história familiar de medular ou de neoplasia, o líquen ou a simples presença do prurido na região alta do dorso, tá? Algum familiar de primeiro grau com mutação, a doença de Hirschsprung ou o feocromocitoma seriam indicações para que esse teste fosse feito. Então, você colhe o sangue, um swab mucosa oral, você vai investigar esses exons principais, normalmente é o que o laboratório vai fazer para vocês quando vocês solicitarem. Solicito o sequenciamento do gene RET para caso índice com todos os hotspots, né, com todos os pontos quentes lá. E aí você vai sequenciar. Normalmente o consenso fala do 8 ao 16, aqui no Brasil a gente em alguns centros a gente costuma fazer o exon 5 também. Então do 5 ao 16. Você pode ter uma mutação positiva, ótimo, você vai poder orientar e aconselhar essa família corretamente. Você pode ter uma mutação negativa no indivíduo que não tem suspeita clínica. Então, você não tem mais nada no fenótipo, ele não é jovem, ele não tem feocromocitoma, ele não tem mais nada da síndrome que possa levantar a suspeita de que ele realmente é um caso familiar, tá? E se ele não for, se o RET dele realmente for negativo, ele não for suspeito, ele é esporádico e a gente acaba a nossa conversa aqui. Se ele tiver alguma mutação, ele vai ter no tecido. E aqueles que são negativos, mas são casos suspeitos. Aqueles que são casos suspeitos, o consenso recomenda que vocês façam o sequenciamento da região codificadora inteira. Nós fazemos. Então, quando o médico do ambulatório, ou às vezes algum colega de algum outro centro, que sequencia com a gente lá, liga e fala, Kleber, mas olha, o caso é muito suspeito. Eu quero que você veja todos os 21 exons, né? Quero que vocês estudem toda a região codificadora, a gente estuda toda a região codificadora. Tem que estar em mente, tem que estar na mente de vocês o seguinte, na maioria das vezes a gente tem feito isso e não encontra nada, tá? Então, se você está no consultório, se você tem condição, ou se você está num centro universitário que dispõe de um sequenciamento de nova geração, considerar a possibilidade de fazer um sequenciamento de nova geração para procurar uma outra mutação talvez responsável por isso. Ou pesquisar mutações somáticas. Essa publicação aqui nossa de Lindsay e colaboradores de 2000 e... Aqui está cortando, eu acho que é 2011, 12, isso, saiu 2012. Ela discute exatamente isso, quando você sequenciar o exon inteiro e quando você focar talvez num sequenciamento somático. O que o consenso fala é que somente por razões acadêmicas, tá? Bom, eu sou da universidade, então a gente sequencia por razões acadêmicas. Pode ser que no futuro eu consiga vir aqui dar uma aula para vocês e falar, olha, as mutações somáticas X, Y, Z dão mais risco e aí vocês têm que tomar uma conduta diferente. Eu não posso falar isso para vocês ainda.
Mas ajuda, quando você encontra uma mutação dessa, você fica menos motivado a ficar buscando uma germinativa, tá? E naqueles casos onde, de forma alguma, você conseguir encontrar nada, o que o consenso também recomenda é que você simplesmente siga esses casos, acalme as famílias, nós temos algumas que nós fazemos isso, e a gente vai seguindo e vai dando, não pode perder o acompanhamento, tem que ser uma coisa realmente próxima. Aí de vez em quando tem aquela questão, né? Mas como assim? Como o meu caso é genético, eu tenho uma origem genética para o meu tumor, se meus pais não tiveram nada de história? Bom, o familiar pode ter morrido de uma outra causa. O familiar pode ter morrido pelo tumor ou pelo feocromostoma sem que o diagnóstico tenha sido feito. Ou você pode ter uma mutação de novo, que começou naquele indivíduo e que vai dele para os descendentes. Tá? Isso aqui é uma revisão muito interessante, recomendo para vocês. E ela compila as mutações somáticas mais comuns. Vejam, a mais comum é a mutação no gene RET também, na forma somática. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente, ocasionalmente, quando pode, sequencia somático, vê se no tecido tem mutação. Se eu encontro uma mutação somática do gene RET, a gente não quer dizer que não possa ter uma questão hereditária, mas a gente fica pensando que provavelmente é realmente mais um caso esporádico. As vias, estou terminando, tá? Não vou estourar o tempo, não. As vias em que o RET participa, ele ativa várias coisas dentro da célula que são absolutamente fundamentais. Vocês podem ver aí que estimulam proliferação, crescimento, diferenciação. Esses receptores, seja o RET, sejam todos esses outros receptores que eu estou mostrando para vocês, MET, VGF, EGF, eles viraram alvo de drogas, né, de tratamento. Vocês vão ter palestras mais para frente falando de terapia-alvo, e eles são alvos moleculares, né? Alvos para quê? Para diagnóstico e para tratamento. Infelizmente, não tem muita coisa publicada em diagnóstico ainda. Eu fui dar uma revisada, assim, tem um estudo nosso, fazendo RNA de calcitonina, CGRP, que nós conseguimos, vocês podem ver, pontinho preto é doente, pontinho branco não é. Nós conseguimos separar quem era doente e quem era branco com muita perfeição, usando a detecção do RNA mensageiro. E a gente está seguindo mais ou menos nessa linha, revendo aquelas vias que eu tinha mostrado para vocês no slide anterior. Mas o que tem de consolidado na literatura hoje são essas vias moleculares que a gente já conhece, que elas participam da gênese do câncer de tireoide, seja nos casos genéticos hereditários, seja naqueles casos com mutação somática, você bloquear essas vias com inibidores de tirosinquinase ou bloquear partes inferiores dessa via com outros bloqueadores, por exemplo, o mTOR, que está aqui com o everolimus, né, bloqueando pontos diferentes. Eu brinco que é uma estratégia semelhante ao HIV, né, ao coquetel. Eu acho que algum dia a gente vai chegar nessa história do coquetel aqui também. Bom, era isso, eu agradeço o grupo e agradeço a presença de vocês aqui.